Tony Checa, os golpes de Estado são um mal endémico da Guiné-Bissau? É um mal endémico, mas é uma arma muito forte. Há bocado falava-se na questão da ausência do Umaru Sissoko Embalo neste momento. Porquê? Ele ausenta-se porquê? Ele ausenta-se que é para completar o cenário, tudo que ele ensinou, tudo que ele concebeu em termos, de facto, de um golpe de Estado com alguma particularidade. Ele não aparece e quando só entra em ação, de facto, quando se percebe que as eleições estão perdidas. Ponto final. A partir daí, ele muda toda a forma, o modus faciende, ele muda toda a ação para poder criar um espetáculo perfeitamente louco, a partir do princípio que ele pode enganar os guineenses em qualquer altura. O guineense é tolo, que não entende nada, que não percebe nada. Ele não aparece dar lugar aos seus homens, os homens eleitos, escolhidos por ele, um a um. Aqueles generais todos foram escolhidos, promovidos e postos ali por ele. Portanto, eles estão exatamente a obedecer, passo a passo, tudo o que o senhor Sissoko deseja e quer. E não admite quaisquer tipo de dúvidas. Veja-se que, quando o Sissoko sai de Bissau, agora, supostamente protegido, com apoio imenso, para que nada lhe acontecesse, ele sai do Palácio da República, no carro da Presidência da República, com a escolta da Presidência da República, com o seu staff e com familiares seus. E sai de uma forma festiva, tranquilamente, rumando para o aeroporto. Antes do aeroporto ainda vai dar uma volta pela cidade. É visto pelas pessoas. Portanto, isto porquê? Porque a parte suja, mais suja desta situação, ele coloca no job description dos militares. E os militares vão obedecer cegamente. Tudo o que estão a fazer é exatamente o que está programado pelo Sissoko. Veja-se que há um aspecto que é de veras importante, que é o facto de ele não deixar nenhum espaço para que ele apareça no meio desta situação de golpista. Ele não quer. Já foi acusado, ele já tinha dado um golpe e está a dar o segundo golpe. Sem sombra de dúvidas. Agora, o que é que o Sissoko faz? O Sissoko ausenta-se, mas antes de ausentar, ele recebe uma figura estranha em Bissau, que é o senhor Kubaré, que é o grande especialista de golpe na África Ocidental, de Guiné-Conakry, que deu golpe a Guiné-Conakry e que assessorou os demais golpes na zona. Foi ele. O que é que ele vai fazer a Bissau? Ele é recebido por Sissoko e depois entregue, portanto, aos seus generais. E então ali dá-se, portanto, de facto, o golpe. Diz eles que foram agir para impedir que o outro golpe que estava em curso consumasse. Que eles queriam atribuir a uma terceira pessoa, que não chegou a acontecer. Agora, porquê que isto é assim? É assim exatamente porque Sissoko está fora, portanto, não suja as mãos desta vez, fica de longe e um ano depois, que é o tempo que eu conceder a esta equipa de generais, poderia então voltar e reassumir o poder Tony, com as mãos limpas. já voltaremos a falar de Tony Checa. A Ana Gomes já se juntou a nós neste programa sobre a Guiné-Bissau. Ana Gomes, sempre foi uma voz crítica do regime de Umaru Sissoko Embalo. Como é que está a ver todo este processo, todos estes desenvolvimentos depois daquele ato eleitoral, do qual ainda não conhecemos os resultados? Como acaba de ser descrito, aquilo é uma encenação, é um golpe de Estado encenado para servir os interesses do Sissoko, que é de se perpetuar no poder. Agora, com esta fantochada de governo de transição, mas para depois organizar o seu regresso. E é aqui que eu acho que Portugal não pode continuar a respaldar um indivíduo deste, que é um usurpador do poder, como já foi em 2020, porque ele autoproclamou-se, ele violou as leis da Guiné-Bissau, a Constituição da Guiné-Bissau. Aliás, foi por causa disso que ele até me chegou a pôr um processo cá em Portugal, felizmente, que foi rapidamente arquivado, porque, entre outras coisas, porque eu dizia o que era óbvio, é que ele era um Gaddafi boy, um homem com ligações ao narcotráfico, não é o único, infelizmente, na Guiné-Bissau, mas é um deles, e é absolutamente inconcebível
que o governo português e as autoridades portuguesas, a começar pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e passando por António Costa, Primeiro-Ministro, e agora pelo atual Primeiro-Ministro, respaldem um sujeito daqueles que é ele próprio um usurpador do poder e um violador da legalidade na Guiné-Bissau contra os interesses do povo da Guiné-Bissau. Quem não tem que ter complexos coloniais aqui em Portugal, e é certamente o meu caso, que lutei contra a guerra colonial, tem que o dizer claramente, não pode estar ao lado de um tipo que é um opressor do povo da Guiné-Bissau, como se vê até pelo tratamento, pelo cerceamento da oposição. Neste momento há membros da oposição que estão presos, que não se sabe o que lhes aconteceu, que muitas pessoas, deputados inclusivamente, que desapareceram, que não se sabe o que lhes aconteceu. E Portugal está calado. Portugal tem voz. Portugal falou ontem através de Paulo Rangel e essa foi Mas tem que a vamos ter, ouvir. e no plano europeu, a voz de Portugal conta. Faz diferença e, portanto, tem que ser pelo... Mas vamos ouvir Paulo Rangel também para lançar pelo aqui o respeito. tema CPLP, porque a Guiné-Bissau é o presidente executivo da CPLP. É outra Precisamente. incongruência inaceitável. Precisamente Paulo Rangel, segundo Paulo Rangel, os ministros dos negócios estrangeiros dos países da CPLP vão discutir nos próximos dias este golpe de Estado. Esta quarta-feira em Bruxelas, o chefe da diplomacia portuguesa apelou ao alto comando militar que liberte todas as pessoas que foram detidas e condenou tudo o que se está a passar na Guiné-Bissau. Condenamos o golpe de Estado, apelamos a um regresso imediato à normalidade. Devo dizer que depois da conferência de imprensa da Comissão Nacional de Eleições de ontem, nós lamentamos imenso que este golpe de Estado tenha provocado a destruição de um processo eleitoral e a destruição física dos elementos que permitiriam ainda apurar o resultado eleitoral, porque a missão de observação da CPLP tinha considerado que o processo tinha corrido francamente bem. Eu estive todo o fim de semana alargado em consultas com todos os meus homólogos da CPLP, sem exceção. Nós vamos ter uma reunião ministerial, enfim, que será muito, muito em breve. Enfim, ainda estamos a acertar a hora e o dia, mas será com certeza até ao fim de semana, para fazermos uma avaliação da situação, porque existe aqui também uma outra questão, é que a Guiné-Bissau tinha a presidência temporária durante 2 anos da CPLP, portanto isso também cria uma questão adicional. Mas a nossa prioridade neste momento é realmente que a ordem constitucional possa ser reposta na Guiné-Bissau e que se possa retomar a normalidade constitucional. Primeiro ponto fundamental, que não haja nenhuma violação dos direitos políticos, dos direitos cívicos, dos direitos humanos, e apelamos muito ao poder que neste momento assumiu a presidência e assumiu o governo, que tudo faça para rapidamente, o mais depressa possível, libertar as pessoas que estão presas, permitir que aqueles que ainda estão desaparecidos ou que não têm paradeiro possam aparecer sem qualquer ameaça, porque alguns estarão porventura escondidos, e é esse o apelo que nós fazemos. Junta-se agora a nós também, neste causa e efeito, a partir de Lisboa, por videochamada, a Antonieta Rosa Gomes, que diz que, no seu entender, já o disse, já o criticou, a CPLP já devia ter tido uma voz mais interventiva. Pergunto-lhe, Antonieta, em que sentido é que, sendo a Guiné-Bissau a presidente rotativa da comunidade, a CPLP e os outros Estados-membros já deviam ter reagido àquilo que aconteceu na Guiné-Bissau? Sim, bom dia. Aproveito aqui para agradecer esta oportunidade para debater mais um problema que afeta a Guiné-Bissau e, claro, que preocupa todo mundo. Relativamente à CPLP, eu acho que a CPLP devia ser uma das primeiras organizações a agir. Agir porque, em termos estatutários, também há medidas que devem tomar de forma urgente relativamente à Guiné-Bissau, relativamente a esta situação do golpe de Estado. Isso no sentido de ajudar a reposição da ordem constitucional de forma urgente, porque está-se numa situação em que há pessoas detidas e que devem ser libertadas. E, no seu entender, qual é que deve ser a decisão da CPLP relativamente à presidência da comunidade? Relativamente à presidência da comunidade, olha, o Estatuto não prevê esta situação de vacatura.
Mas isso vai depender da decisão dos chefes. Eu acho que deve ser a decisão do nível mais alto. Os ministros, quando vão reunir, podem analisar a situação e fazer propostas concretas relativamente à estabilização que se quer rapidamente e também resolver a situação de vacatura da presidência da CPLP. Mas que solução é que lhe parece viável, Antonieta? Permita-me perguntar-lhe, que solução, nestas circunstâncias, é que lhe parece viável? Que solução? Não entendi. Quem fica na presidência da CPLP? Eu não vou dizer quem fica, porque vai ter que ser uma decisão consensual. Isso vai depender de uma decisão consensual. É uma tomada de decisão que não está prevista nos estatutos para nós podermos adiantar qual será a medida. E quando é assim, toda medida que vai ser tomada tem que ser de acordo com o consenso entre os chefes de Estados, até para não haver ruptura, até para não haver problemas na própria organização. Muito bem. Antonieta, muito obrigado por ter estado connosco neste Causa e Efeito. O tempo voa e realmente temos muitas pessoas para falar sobre esta situação da Guiné-Bissau. Voltamos então agora aqui a estúdio. Youssef, continuando no tema CPLP, Youssef é um dos ativistas que, no princípio desta semana, esteve à porta da CPLP a manifestar-se precisamente contra o facto da Guiné-Bissau ainda ser presidente da comunidade. Como é que interpreta esta situação? Como é que isso é possível, no seu ponto de vista? Sabe, a nossa postura relativamente à CPLP e às demais organizações internacionais nas quais a Guiné-Bissau, enquanto Estado, estão à parte, tem muito a ver com um pensamento de Cabral que nós consideramos extremamente pertinente nos dias de hoje. Cabral dizia que, tentando fazer uma metáfora para explicar a importância da luta interna e da luta externa, ele dizia que o arroz coze dentro da panela, mas é fundamental que existam condições exteriores para que esse processo aconteça. Nós pensamos que a luta na Guiné-Bissau, fundamentalmente, ela tem que ser levada avante pelo seu povo, não é? Organizado politicamente. Porém, as organizações internacionais são fundamentais. E aquilo que nós exigimos à CPLP, igualmente à CEDEAO e igualmente também à União Africana, é que sejam coerentes, pelo menos uma vez, com os seus estatutos. Nós apresentámos perante a CPLP, a partir dos seus estatutos, e criticando uma série de posturas, omissões e ações que esta CPLP teve vis-à-vis da Guiné-Bissau. Primeiramente, a CPLP omitiu-se quando, na Guiné-Bissau, estávamos a todo vapor no processo de desmantelamento de todo um conjunto de garantias e liberdades que existiam antes da tomada de posse do Sr. Umaru Sissoco. A CPLP nada disse relativamente a esse processo. Mais grave, não cumpriu o seu artigo 5º, nomeadamente a sua linha E, que afirma que a CPLP pugna pelo Estado de Direito, pela democracia, pelas liberdades democráticas, e não o fez quando, em Bissau, na 15ª Cimeira da organização, em julho deste ano, passou a presidência para o Sr. Umaru Sissoco. Mas saiu o chefe de Estado de Portugal, Angola e Brasil. Bom, de qualquer das formas, falamos da CPLP enquanto organização. Podemos fazer uma crítica individual a esses Estados, mas neste momento estamos a falar da CPLP. E dizemos que a CPLP não cumpriu os seus estatutos. Aliás, branqueou e higienizou o regime do Umaru Sissoco. Eu gostaria também, o nosso tempo está... Termine só para terminar o raciocínio. Mais recentemente, pensamos que a CEDEAO deve aplicar aquilo que está nos seus estatutos a nível de sanções vis-à-vis daqueles que não respeitam esses primados do Estado de Direito e das liberdades. E, neste caso concreto, teria que se aplicar à Guiné-Bissau com sanções concretas vis-à-vis deste regime. Até seguindo aquilo que já aconteceu com a União Africana e com o CEDEAO, que suspenderam o Estado da Guiné-Bissau. Antes de voltar ao João Conduto, ouvir também a Ana Gomes sobre esta questão. A Guiné-Bissau deveria ter sequer assumido a presidência da CPLP, algo que foi bastante contestado não também. Não devia, e essa é uma responsabilidade de todos os membros da CPLP, a começar por Portugal. E, portanto, mais uma vez, eu critico as autoridades portuguesas por terem embarcado nesse esquema de legitimação de um tipo que sabiam que não tinha credibilidade nenhuma, que se arma agora em vítima de um golpe de Estado que ele próprio orquestrou, que é o Sissoko Embaló. E a CPLP, ao fazê-lo, no fundo está a autodestruir-se.
está a minar a confiança na CPLP. A CPLP tem grande potencial se fosse, de facto, uma organização dos povos e não se fosse esta panelinha para legitimar os sujeitos que não têm legitimação possível. O que é que vem a seguir? Que é meter o Obiang como presidente da CPLP. E a CDAO também tem os seus limites, como já foi dito. Todas essas organizações, até a começar pela União Europeia, deviam viver de acordo com os seus princípios e valores que enunciam, mas depois não aplicam nem casos concretos. No caso da CDAO, não podemos ignorar que há ali uma disputa, designadamente entre a Nigéria, que quer dominar a CDAO, e o Senegal, e até Angola, de alguma maneira que está de fora, e é por isso que não se mete tanto no caso. E a verdade é que a Guiné-Bissau fica entregue a si própria. Eu concordo com o que disse o Youssef, que é o povo da Guiné-Bissau que tem que tomar a questão em mãos. Mas, de facto, aqueles que se dizem amigos da Guiné-Bissau, a começar por Portugal, têm que agir consequentemente e não, à partida, trair o povo da Guiné-Bissau, e isso, obviamente, também se reflete nas posições de organizações como a CPLP e a CDAO e a União Europeia. Por falar em CDAO, João Conduto, a tal cimeira de dia 14 é decisiva, dizem agora os chefes de Estado, para tomar uma posição sobre a Guiné-Bissau, mas aquela delegação que dizia-se que era uma alta delegação que ia a Bissau, foi apenas composta por um chefe de Estado. Até José Maria Neves, à última hora, o presidente de Cabo Verde, acabou por sair fora dessa missão. Que leitura é que faz de todos estes dados? Os chefes de Estado da CDAO não estarem em Bissau num momento crítico do país? A CDAO, como organização, é um flop no que diz respeito a Guiné-Bissau. A nossa integração em África, por via CDAO, foi uma fuga em frente e não temos tido, de maneira nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhum proveito no sentido de dizermos que estamos numa comunidade e temos um estatuto e temos um projeto de integração regional. Portanto, não se pode esperar muito da CDAO. Embora, contudo, numa situação destas, sendo uma organização que também tem ligações muito fortes com a União Africana e com a ONU, é preciso que a CDAO faça alguma coisa. Mas eu, pessoalmente, sou pessimista em relação à CDAO. E há outra coisa que me parece muito importante. A CDAO transformou-se também numa organização dos chefes de Estado. E tem lá muitos chefes de Estado na CDAO que são também ditadores. Portanto, e há aquela falsa questão de dizer que o regime que temos na Guiné, semipresidencialista, não funciona porque na sub-região é regime presidencialista. É tudo uma mentira, é tudo uma cabala. Portanto, e a Guiné tem a sua vocação lusófona. Portanto, aí que era fundamental que a CPLP esteja sempre Era mais presente. importante a CPLP do que a CDAO para resolver a crise Para as questões políticas, eu acredito mais na CPLP, se a CPLP batesse o pé. E qual é que acha que vai ser a saída desta reunião que irá acontecer? A reunião da CPLP, neste caso. Dia 15. Em relação à CPLP, eu próprio participei e promovi, mais alguns colegas, um baixo-assinado para evitar que o Umaru Sissoko Embalo fosse presidente em tempo da CPLP. E nós fizemos isso. Porquê? Porque nós entendemos que a CPLP tem a obrigação de estudar os sinais e perceber quem é quem e quem é que respeita os direitos humanos, quem é que tem alguma higiene na relação com os outros países e que tem uma higiene política no seu próprio país. A CPLP sabe disso. A CPLP, talvez porque a CPLP é uma organização também do chefe de Estado. Eu lembro uma vez, tive uma conferência em que um dos conferencistas dizia que a CPLP transformou-se numa organização de croquetes. Portanto, é fazer cocktails e tocar impressões, falar, vestir os fatos bonitos e acabou. Portanto, a CPLP tem uma vocação maior. A CPLP representa uma grande dimensão económica, social, histórica e política. A CPLP é muito mais do que aquilo que o chefe de Estado, portanto, tem estado neste momento a mostrar no que diz respeito. A Guiné é um grande teste. É um grande teste. E a Guiné é um país... Isto vai ditar a credibilidade ou não desta comunidade? Vai ditar a credibilidade. Porque como nós falamos aqui, esta farsa que está a acontecer em Bissau, esta brincadeira com o Estado, este banditismo do Estado, de estar repetidamente a acontecer coisas dessas, há razões bastante para que a CPLP, mesmo, portanto, pudesse se afirmar como uma organização em qual nós podemos ancorar sempre que aconteçam situações desta natureza. Pedimos agora umas respostas mais breves, porque o nosso tempo está a chegar ao final. Tony Tchek, eu gostaria de obter o seu comentário sobre a proteção especial que houve de FAI a Sissoko. Isto porque o Senegal é sempre visto como o grande bastião da democracia na África ocidental e até internamente, não é? As questões entre FAI e Sonko sobre este golpe de Estado na Guiné-Bissau.
Bom, a questão que se coloca em relação ao Senegal é que o partido que venceu as eleições e que mudou um bocado o rumo que o Senegal vinha tomando, está com sérios problemas internos. Os dois líderes máximos têm problemas sérios, tanto assim que a posição assumida pelo chefe de Estado foi quase que de imediato posta em causa pelo primeiro-ministro e resultou no convite para o senhor Sissoko deixar o país, e deixou mesmo. Ele agora está numa viagem interplanetária. Já esteve lá com o Son Gani, que deram-se mal desta vez, não sei o que é que aconteceu, mas ele foi convidado a ir-se embora. E saiu para onde? Outro país amigo, que é Marrocos. E agora já diz que... Diz-se que virá para Portugal. Portugal. Agora, há uma coisa que temos que deixar bem claro aqui neste debate, que é importante. Este golpe é um golpe que tem a assinatura, a arquitetura de Sissoko. Ponto final. Tudo o resto são histórias. Sissoko concebeu isto. E concebeu porquê? Vejam até os pequenos sinais. Quem é que está a atacar, sobretudo os jovens nas ruas? Quem é que está a espancar? Quem é que está a dar cabo? Mataram o guarda-costas do presidente que ganhou as eleições, do Fernando Dias. Há a questão também da comunicação social internacional, como a RTP, a RDP e a Lusa terem sido expulsas do país, e agora a comunicação nacional que também está proibida de... Com certeza, mas é tudo à volta desse mesmo homem. E, portanto, o que eles fizeram, o que estão a fazer esses homens mascarados, há 5 anos que a Guiné-Bissau está a sofrer com essa gente. Sim. Eles atacam, batem, matam e não acontece nada. E quando saem, depois da sua ação cumprida, para onde é que eles vão? Para o Palácio da República. Toda a gente sabe isso. Portanto, não pode haver dúvidas que aqui o sujeito principal de tudo isto tem um nome. Sissoko e depois os seus muchachos. O João Coutinho já pediu a palavra, mas agora gostava também de perguntar à Ana Gomes algo relacionado com aquilo que o Tony Checa disse. O facto de Portugal poder ser o próximo destino de Sissoko. Ontem o John Afrique dizia isso, que depois de Marrocos podia estar a ser preparado uma entrada em Portugal. Portugal, que o próprio Sissoko tinha dito também antes, que culpava o país por este golpe de Estado, já que Portugal tem sempre um comportamento hostil sempre que o presidente do país é muçulmano. Exatamente, ele não se coíbe de culpar Portugal, embora Portugal, pelas as nossas autoridades, o tenha respaldado indevidamente. Mas ele que venha, e eu acredito que ele possa ser preso. Acredita nessa ele que possibilidade? venha, que eu acho que ele pode ser preso e deve ser preso. Olha, é só a Polícia Judiciária acionar todas as informações que tem sobre as passagens de voos de aviões que ele consegue, emprestados por outros desses ditadores da região, para fazer todo o tipo de tráfico sem controle. Se esses dados forem mobilizados, ele que venha e que pode ser preso. E talvez seja um bom ensinamento e talvez por uma vez Portugal faça o que deve. Youssef, de uma forma breve para ouvirmos ainda o João Conduto à reunião da CEDEAO no dia 14 de dezembro, segundo o Governo de Transição vai ditar o futuro do país. O que é que acredita que pode sair dessa cimeira? Eu não creio que devamos colocar as nossas esperanças na CEDEAO tendo em conta o histórico de incapacidade de resolução de problemas. Eu penso que o problema da Guiné-Bissau, aliás, um dos problemas também está na CEDEAO, porque é um local de interesse inconfesso sobre a nossa região. Eu, não querendo ir fugindo à ideia de que o responsável máximo desta trama é o Sissoko, eu creio que é importante também despersonalizar a questão. É que há interesses inconfessos sobre a Guiné-Bissau. É preciso lembrar que recentemente foram assinados acordos de pesca com a União Europeia, foi assinado um acordo de prospecção com a Chevron, a nível de pesquisa petrolífera. Esses acordos continuam em vigor. Foram assinados acordos para a exploração de areia pesada em Varela. A Guiné-Bissau tem bauxite. Não existe a praia, não é? Sim, a Guiné-Bissau tem bauxite, tem igualmente fosfato em farinha. Ou seja, existem interesses a nível de exploração dos nossos recursos e que, num determinado momento, eram representados pelo Sr. Oumar Sissoko Embaló. Neste momento, acredito que continuam a ser representados pelo Sr. Oumar Sissoko Embaló e pelos militares, mas, de qualquer das formas, eu acho que é fundamental começarmos a ir um pouco mais fundo e entender que interesses são estes, porque, ao fim e ao cabo, em última análise, eles é que determinam, neste momento, a política da Guiné-Bissau e, obviamente, isso não pode acontecer. Temos de ser nós, enquanto guineenses, enquanto povo organizado politicamente, a determinar aquilo que deve ser o nosso presente e o nosso futuro. Mas o pivô, o capo,
é Sissoko Neste na momento, sim. Guiné-Bissau, Amanhã naquela poderá zona ser. da África Ocidental. Sim, poderá ser outro. Mas é importante ter esta noção. João Conduto, falámos da CDAO, falámos da CPLP e a União Africana diz que tem tolerância zero, até suspendeu a Guiné-Bissau, mas os golpes de Estado continuam a acontecer em África. Sim, a União Africana também não se pode esperar muito. A União Africana é uma organização muito difusa, portanto, é muito distante em relação, por exemplo, ao caso da Guiné-Bissau. E isso pode ser um mote para eu pegar naquilo que o Youssef dizia há bocado, que é o povo da Guiné que tem que resolver o problema. Eu faço aqui um apelo aos quadros guineenses, que são muitos, espalhados pelo mundo. É a altura de nós assumirmos o nosso papel histórico, o nosso papel como cidadãos e combater, fazer curto-circuito, evitar que situações destas, que farsas destas, porque um país não pode estar entregue a uma pessoa que não está minimamente preparada e está com uma entourage também, ela, sem preparação nenhuma. Tanto assim que, neste momento, ainda hoje, quando vinha para cá, ouvi que há um movimento que vai pedir que Portugal retire a condecoração que deu ao Sissoko Embalo. Eu penso que todos os países CPLP que uma vez tiveram feito isso deviam fazer o mesmo, assim como também nós, para dentro da Guiné, retirar condecorações que ele concedeu a pessoas duvidosas que não mereciam, por exemplo, a medalha Mica Cabral. Que nós sabemos... O caso Cabo Verde. Exatamente. Então, acredita que a reposição da ordem constitucional da Guiné-Bissau será algo que virá a partir de fora do país? Não, tem que ser uma confluência das duas coisas. Sem dúvida. Portanto, porque nós, Sissoko só não conseguiu fazer o que queria fazer logo no princípio, porque o povo, Catia e noutras regiões, evitaram que as urnas fossem deslocadas para Bissau, para fazer aquela farsa que fizeram em 2019 e 2020, quando Domingos Simões Pereira ganha eleições e o Sissoko é anunciado como presidente da República. Portanto, o povo interviu. Portanto, é preciso, esta dinâmica tem que ser encorajada. E os sinais que vêm de fora ajudam a encorajar não só os quadros que estão na Guiné e fora, assim como o povo da Guiné perceber que, afinal de contas, nós fazemos parte de um concerto das nações. Temos também um povo com bastante receio nesta situação. que o derrotou nas urnas. Exatamente. Essa dinâmica, ela existe, porque neste momento há uma situação de greve geral e desobediência civil na Guiné-Bissau. Então, ao fim e ao cabo, na diáspora, o que existe são ecos da resistência que existe na própria Guiné-Bissau. Exatamente. E o golpe é montado exatamente para impedir que se revelem os resultados eleitorais, que são conhecidos. E temos a CNE manietada a dizer que não tem os dados, quando toda a gente conhece os resultados, que dão a vitória ao candidato da oposição. A Igreja Católica, Tony Checa, teve no passado papel preponderante em algumas intermediações. Aqui a Igreja não tomou partido. Não, fez um comunicado, tomou uma posição oficial, não foi tão longe quanto costumava ir, até porque ela foi encostada à parede, foi perseguida e foi ameaçada. Portanto, Por quem? Pelo regime? Pelo dono da terra. Aquele que nacionalizou o pensar, a guinendade, o ser guinense. Porque o ser guinense significa também ter uma postura. Então, a própria Igreja Católica e a Igreja Evangélica, durante muito tempo, estiveram ao lado da verdade e apoiaram todos os movimentos reivindicativos. Hoje está tudo calado. Aliás, um dos dirigentes máximos da Igreja Evangélica é um dos principais colaboradores e assessores do Sissoko, o que é grave. Para terminar. Fazendo eco de algo que neste momento está a acontecer na Guiné-Bissau, ou pelo menos está a ser discutido, é a possibilidade de empossamento do candidato vencedor, Fernando Dias, tendo em conta que existem as atas que confirmam que realmente ganham as eleições. E vejamos, no espaço da CDAO já existe uma jurisprudência nesse sentido. Exato. Em 2016, quando as eleições presidenciais na Gâmbia, o presidente cessante Yahya Jammeh não aceitou os resultados. Deu dito por não dito, mas tendo em conta as provas que existiam, houve a possibilidade do empossamento, que veio a acontecer em janeiro de 2017, do atual presidente, Adama Barrow, na embaixada da Gâmbia no Senegal. Então, essa jurisprudência é importante neste momento, porque, ao fim e ao cabo, a CDAO sabe quem ganhou as eleições, a União Africana sabe igualmente quem ganhou as eleições, a CPLP, idem aspas, e todo o povo da Guiné sabe. Então, é importante um contrapoder neste momento face ao pedido legítimo desta junta. Então, é importante colocar esta agenda em cima da mesa. As atas existem, estão assinadas, rubricadas, autenticadas. E é uma oportunidade para a CDAO fazer aquilo que fez da Gâmbia. Vamos naturalmente continuar e a é preciso ter acompanhar atenção, nós também nunca tema. podemos esquecer que Sissoko Embalo deve ter por trás, e tem seguramente, gente que o orienta. Ele é um peão de uma coisa muito perigosa que está com interesses na Guiné-Bissau. Como dizia agora a doutora Narcos. Portanto, é preciso ter atenção a isso. A nossa luta tem que ter também atenção a essa dimensão do problema. Muito bem. Para ficar claro para quem nos está João, ouvir. Tony, Ana e também Youssef, obrigado por terem estado connosco. Agradecemos também a presença de Antonieta Rosa Gomes e de Dionísio Simões Pereira. Assim chegamos ao final desta edição.